Papa Francisco está fazendo nesse exato momento, viajando pelo mundo todo e fazendo a união entre as religiões, deixando o terreno pronto para o anticristo. Vários outros fatos apontam que o Papa Francisco pode sim ser o falso profeta dos últimos tempos. Existe uma profecia dos papas muito antiga. Essa profecia foi feita por um homem chamado São Malaquias. Segundo ele, o Papa de número 112 seria o Papa do final dos tempos, ou seja, o falso profeta, e disse ainda que a cidade das 7 colinas, o Vaticano, seria destruída durante a estadia desse Papa. O fato é, o Papa de número 112 é o Papa Francisco, e muitos outros fatos e sinais nos levam a crer que ele pode ser mesmo o falso profeta citado na Bíblia. Primeiro, no dia da renúncia do Papa Bento XVI para a futura entrada do Papa Francisco, um raio atingiu a cúpula da Basílica no Vaticano como um provável sinal de Deus do mal maior que estava por vir. Segundo, a importante revista Times se referiu pela primeira vez a um Papa como o Papa do Novo Mundo, fazendo uma alusão ao termo Nova Ordem Mundial, que em inglês se escreve New World Order. Nessa outra edição, eles repetiram o mesmo termo, como se quisessem deixar ainda mais claro. Exatamente como nesse livro escrito por Andrea Tornielli, que também usa o mesmo termo. Coincidência? Terceiro, confirmando que é sim o Papa da Nova Ordem Mundial, o Papa Francisco, em várias ocasiões, pede por uma nova ordem mundial, como em sua visita ao Equador em maio de 2013. Quarto, em Apocalipse 17:11, fala-se que a besta é o 8º rei, sendo que em 1929, com o Papa Pio XI no poder, foi fundado o Estado do Vaticano, que é um país independente, e a partir daí todo Papa é considerado um rei, e o Papa Francisco é o 8º rei, contando a partir do Papa Pio XI. Quinto, como um bom falso profeta, Papa Francisco sempre blasfema e fala coisas contra Deus e sua palavra, coisas horríveis, como é perigoso ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia é um livro extremamente perigoso, e disse ainda que Jesus Cristo pecou, além de muitas outras coisas. Sexto, no Vaticano, em um dos seus pedidos de paz, Papa Francisco solta 2 pombas brancas representando a própria paz. Mas como nunca antes, as pombas foram estranhamente atacadas por 2 pássaros, um corvo e uma gaivota, que se uniram e massacraram as pombas. Seria um possível sinal de Deus de que essa paz teria sido negada? A Bíblia diz, pois que, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A Bíblia também cita o Vaticano e seu sistema corrupto e enganador que será usado pelo anticristo e pelo falso profeta nos últimos dias. Em Apocalipse, no capítulo 17, o Vaticano é comparado simbolicamente a uma mulher assustadora e vestida de vermelho e púrpura, adornada em ouro e pedras preciosas, que segura um cálice feito de ouro e que está sentada numa besta de 7 cabeças, que por sua vez se encontra sobre muitas águas. Essa mulher é chamada de a mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Essas pistas e características comprovam que é exatamente do Vaticano de que se está falando. As cores da vestimenta da mulher são vermelho e púrpura, exatamente cores tradicionais encontradas nas vestes dos bispos e cardeais do Vaticano. A mulher segura um cálice de ouro, exatamente como os papas, que usam cálices assim em algumas celebrações. A descrição ainda diz que a mulher
usa ouro e pedras preciosas, que simboliza a riqueza exagerada do Vaticano e o seu grande poder. A besta com 7 cabeças é descrita ainda no capítulo 17 como os 7 montes ou colinas, no meio dos quais a simbólica mulher está, sendo que Roma, onde está localizado o Vaticano, é conhecida como a cidade dos 7 montes, justamente por ter 7 colinas. Em Apocalipse ainda diz que a mulher está sobre muitas águas e explica que essas águas representam as pessoas e nações que serão enganadas por essa instituição. Em 2012, a rapper Nicki Minaj apareceu no tapete vermelho de uma premiação vestida com um traje cerimonial vermelho e de braços dados com um sósia de um papa. Na época, ninguém entendeu nada, mas essa aparição simboliza primeiramente a ligação do Vaticano com a prostituta vestida de vermelho citada pela Bíblia. O Vaticano é composto por membros de sociedades secretas e adoram a Lúcifer de várias formas. Uma delas é adorando ao Sol sutilmente. Para isso, usam utensílios religiosos com esse simbolismo e até mesmo em sua decoração. Muitos não sabem, mas o Sol é uma divindade pagã adorada desde a antiguidade e por várias culturas, tendo muitos nomes como Apolo ou Ra e muitos outros, que na verdade são uma das muitas facetas de Lúcifer, que usa o Sol como símbolo por ser considerado pelos ocultistas como o portador da luz, assim como o próprio Sol. O Sol ainda é usado como símbolo da Ordem dos Jesuítas, a mesma ordem do Papa Francisco. Coincidência? O Vaticano é tão ligado a Lúcifer que tem até um telescópio, isso mesmo, um telescópio chamado Lúcifer, que por acaso é um dos telescópios mais poderosos do mundo. Para quem ainda não acredita que o Vaticano e seus membros adoram a Lúcifer, nesse vídeo eles cantam e homenageiam Lúcifer durante uma celebração no Vaticano. Preste atenção na letra da música. Lucifer matutinus inveniat, Ille in quam Lucifer qui nescito casu, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus ibuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. O Vaticano e seus membros muitas vezes se envolvem em escândalos sexuais que envolvem desde pedofilia até encontros homossexuais. Um deles foi durante o pontificado do Papa Bento XVI, em que vazou na mídia uma ligação de Gelo Balducci, um importante assessor desse Papa, pedindo garotos de programa que iam ser levados para dentro dos muros do Vaticano, mostrando que existia, e segundo muitos ainda existe, um grande sistema de prostituição gay lá dentro. Nesse vídeo podemos ver, durante uma celebração no Vaticano, que supostamente deveria ser um lugar santo, homens que dizem ser acrobatas fazerem uma espécie de striptease para o Papa Bento XVI e companhia. O Papa admira o show muito atentamente.
Uai, seu app de vídeos curtos.